Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 1. Trazendo as fantasias à verdade. A traição do Filho de Deus se passa apenas em ilusões, e todos os seus pecados não são senão a sua própria imaginação. Olha o nível dessa frase, gente. Vamos lá. A traição do Filho de Deus, que é o fato de que nós traímos a nós mesmos, ou que traímos os outros, ou que traímos ao próprio Deus, ela se passa apenas em ilusões, essa traição. E todos os nossos pecados aqui, e a palavra pecados está entre aspas, porque nós não somos pecadores, estamos aqui para errar e aprender a fazer melhores escolhas. Então aqui, ó. E todos os seus pecados não são outra coisa senão fruto da sua própria imaginação. A mente é muito poderosa. A sua realidade é para sempre sem pecado, porque não existe pecado. Ele não precisa ser perdoado, mas desperto. Então, o Filho de Deus não precisa ser perdoado, porque ele não é um pecador. Ele precisa estar desperto, acordar do mundo de ilusões. E olha que interessante, eu estou lendo essa parte aqui e o sino da igreja próxima à minha casa começou a tocar. Ou seja, Deus abençoando isso daqui para falar, gente, acorda, é isso aí mesmo, não existe pecado. É lógico que isso é uma reflexão pessoal minha, né, gente? Brincadeirinha aqui. Vamos seguir com a leitura. Nos seus sonhos, o Filho de Deus traiu a si mesmo, a seus irmãos e a seu Deus. No entanto, o que é feito em sonhos não é realmente feito, mas é impossível convencer o sonhador de que isso é assim, pois sonhos são o que são, devido à ilusão de realidade que lhes é própria. Só no despertar está a liberação total em relação a eles, em relação a esses sonhos, pois só então vem a ser perfeitamente evidente que esses sonhos não tiveram qualquer efeito sobre a realidade e por isso não mudaram a realidade. Fantasias mudam a realidade, esse é o seu propósito, mas elas não podem fazer isso na realidade, mas podem fazê-lo na mente que quer que a realidade seja diferente. Olha aqui, tem uma pegadinha aí, né? Então ele diz que, em verdade, as fantasias, as ilusões não podem alterar a realidade, aquilo que é. Mas essas fantasias podem sim fazer essa mudança, alterar a realidade na mente daquele que está dormindo, entre aspas, né? Que está iludido e quer que a realidade seja diferente do que é. Quer que Deus seja diferente do que é. Quer que nós não sejamos seres espirituais aqui vivendo uma experiência humana. Ou seja, eu acredito que eu sou esse corpo e pronto, e acabou. Então, para essas pessoas, tá tudo bem elas acreditarem nisso. E fazer o quê, né, gente? Cada um só vai até onde dá conta, de acordo com o seu nível de consciência. Então, isso também tem que ser muito bem elaborado, muito bem respeitado e aceito nas nossas mentes. Para que a gente não crie nenhuma forma de ataque, nenhum atrito com aqueles que ainda estão alguns quilômetros antes de nós nessa jornada do caminho evolutivo. Assim sendo, só o seu desejo de mudar a realidade é amedrontador, pois através do seu desejo, pensa que realizou aquilo que deseja. Retomando essa frase aqui também. Então, somente o nosso desejo de não aceitar a vida como ela é e com todos os seus desafios é que torna a realidade, a verdadeira realidade, amedrontadora para a gente. Isso que causa medo de entender que existe uma outra forma de se viver aqui nesse planeta. Pois, através do nosso desejo, a gente pensa que realizou aquilo que deseja. Isto é, a gente pensa que pode mudar e construir a vida conforme a gente quer, ignorando, desconhecendo que tem uma fonte criadora maior, uma energia, uma consciência inteligente que move tudo o tempo todo, que direciona cada aspecto do mundo manifestado. Essa estranha posição, em certo sentido, reconhece o seu poder. Olha o detalhe, então, quando a pessoa pensa que realizou aquilo que ela deseja da vida dela,
que ela construiu a vida dela exatamente como ela queria, em certa medida, essa estranha posição, esse estranho entendimento, mesmo de uma forma distorcida, está levando essa pessoa a ter a noção do poder de criar que ela tem, porque a nossa mente, ela cria o tempo todo. Entretanto, por distorcer esse poder e por dedicá-lo ao mal, a palavra mal está entre aspas, também faz com que seja irreal. Você não pode servir a dois senhores que te pedem coisas conflitantes. No caso aqui é o ego e o Espírito Santo, porque os sistemas de pensamento são completamente opostos. O que você usa na fantasia, você nega a verdade. Por outro lado, o que você dá à verdade para que ela use para você está salvo da fantasia. Quando você afirma que tem que haver uma ordem de dificuldades em milagres, tudo o que quer dizer é que há certas coisas que quer manter longe da verdade. Acredita que a verdade não pode lidar com elas porque quer mantê-las à parte da verdade. Muito simplesmente, a sua falta de fé no poder que cura toda a dor surge do seu desejo de reter alguns aspectos da realidade para as fantasias. Para entender melhor, ele diz que a gente acredita que a verdade não pode lidar com certas coisas, mas que esse pensamento vem da gente querer manter algumas dessas coisas separadas da verdade. Mais uma vez aqui, né, a gente querendo controlar a situação, aquilo que a gente quer liberar, aquilo que a gente não quer, a pessoa que a gente quer perdoar, a pessoa que a gente não quer. E agindo dessa forma, mesmo que a gente esteja num caminho de autoconstrução, autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, a gente não vai vivenciar essa outra realidade que é mais leve, mais sutil, mais amorosa, mais pacífica e mais alegre, porque algumas coisas a gente não está disposto a abrir mão, a liberar e a deixar ir. Muito simplesmente, a sua falta de fé no poder que cura toda a dor surge do seu desejo de reter alguns aspectos da realidade para as fantasias. E ele traz uma exclamação aqui: se apenas você reconhecesse o que isso faz com a sua apreciação do todo, tipo assim, é quase uma lamentação. Nossa, tá tentando controlar uma situação, sendo que tem um mundo espiritual querendo que você viva uma vida mais leve, mas a gente fica agarrado no sofrimento. Que coisa! O que reserva para você mesmo, tira do Espírito Santo que quer te liberar. Olha só, gente. A não ser que o devolva, será inevitável que a sua perspectiva da realidade seja deformada e incorreta. Então, a não ser que a gente entregue tudo ao Espírito Santo, a nossa visão da realidade será completamente deformada e incorreta, repleta de ilusões, né, de enganos. Enquanto quiser que isso seja assim, a ilusão de uma ordem de dificuldades em milagres permanecerá com você, pois estabeleceu essa ordem na realidade, dando um pouco dessa realidade a um professor e um pouco a outro. Aí é divisão novamente, né? E assim, você aprende a lidar com uma parte da verdade de uma maneira e com a outra parte de outra maneira. Ordens de realidade constituem uma perspectiva sem compreensão, ou seja, um quadro de referências para a realidade ao qual ela não pode ser realmente comparada de forma alguma. Você pensa que pode trazer verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões? Uma pergunta. A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma, ou seja, o quadro de referências para o entendimento da verdade tem que ser a própria verdade. Quando você tenta trazer a verdade às ilusões, está tentando fazer com que as ilusões sejam reais e está tentando manter no caso as ilusões, justificando a sua crença nelas, nas ilusões novamente. Mas entregar as ilusões à verdade é permitir que a verdade te ensine que as ilusões são irreais e, assim, permitir que você escape delas.
não mantenha nenhuma ideia separada da verdade ou estará estabelecendo ordens de realidade que necessariamente vão te manter aprisionado. Não há ordem na realidade, porque tudo nela é verdadeiro. A verdade, então, aqui simplesmente é, não tem opostos, não tem uma ordem. A verdade é e pronto. E é meio complexo entender isso aqui, né, que está sendo dito, porque a gente vive num mundo de polaridades, permeado por muitas complexidades. Então, uma coisa simples acaba sendo de difícil entendimento na nossa mente repleta de coisas complexas. Porque a gente acha que a solução tem que ser algo assim, mirabolante, incrível, de uma dificuldade imensa. Porque a nossa mente pensa que tudo que for simples não vai funcionar. Só o que for difícil vai dar certo. E o exemplo mais evidente da simplicidade que funciona e que muda vidas inteiras é o perdão. E que justamente por ser uma coisa simples, muita gente nem tenta aplicá-lo na vida, porque acha que não vai libertar, que não vai curar, que não vai salvar, que não vai trazer paz. Gente, é simples, a salvação é simples. A complexidade é do ego. E a facilidade, a simplicidade, a leveza é do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do nosso Criador, da fonte criadora de tudo que há. É importante que você esteja voluntariamente disposto a dar tudo o que você reteve, ou seja, dar tudo o que você manteve fora da verdade para aquele que conhece a verdade e em quem tudo é trazido à verdade. Entregar tudo para o Espírito Santo. Isso é falado muitas e muitas vezes. A salvação da separação tem que ser completa, ou não será de forma alguma realizada. Não se preocupe com nada, exceto com a sua disponibilidade para ter isso realizado. Olha que lindo isso, gente. A gente não tem que se preocupar com absolutamente nada. Como as coisas vão acontecer, qual o caminho. A gente tem que estar nesse estado de entrega, disponibilidade aqui no sentido de entrega. E deixar que todo o resto seja executado pelo Espírito Santo, porque ele vai nos colocar nas situações que a gente precisa. Não adianta querer controlar nada. Entrega nas mãos dele. Eu vou retomar novamente aqui só para contextualizar. Não se preocupe com nada, exceto com a sua disponibilidade para ter isso realizado. O Espírito Santo o realizará, não você. Não é a gente que realiza nada. Mas não se esqueça disto. Quando se perturba e perde a paz da tua mente, porque um outro está tentando resolver os teus problemas através da fantasia, está se recusando a perdoar a você mesmo por essa mesma tentativa e está mantendo a ambos, no caso aqui você e o outro, afastados da verdade e da salvação. À medida que o perdoa, devolve à verdade o que estava sendo negado por ambos e verá o perdão onde o tiver dado. Que bonito! Só trazendo um entendimento mais profundo aqui, então ele pede que a gente não se esqueça que quando a gente se perturba e perde a paz na nossa própria mente porque tem outra pessoa tentando resolver os problemas dela através da fantasia, nós estamos nos recusando a perdoar a nós mesmos, porque muitas vezes nós também fomos nessa mesma direção, fizemos tentativas baseadas em ilusões, porque queríamos controlar a situação e os resultados. Então, também não entregamos ao Espírito Santo. Então, quando a gente que já está aqui acordando para outra realidade, vê uma pessoa próxima, uma pessoa querida, resolvendo problemas da vida dela, baseada em ilusões, em soluções ilusórias, que a gente não critique, não condene, porque senão a gente também vai entrar no estado de culpa. E tá tudo bem, cada um tá no seu processo. Se a pessoa estiver agarrada às verdades, às crenças que limitam ela nesse processo, é o que ela precisa passar. Eu sei que às vezes é um pouco incômodo entender isso, mas cada um tá no seu processo de evolução. Cada um tá num passo, numa etapa da sua jornada evolutiva. E tendo esse entendimento de que ninguém muda ninguém que não queira ser mudado, então, é respeitar o processo do outro e ficar tudo bem, sem brigar com ele, sem condenar, sem humilhar,
sem querer jogar verdades na cara de ninguém, né? Porque senão a gente começa a construir questões de sofrimento para a gente mesmo, porque se o outro é um espelho, aquilo que a gente joga nele volta para a gente. Fica aí uma reflexão bastante profunda. Fim da leitura do livro-texto.